Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre, onde está escrito a vereadora Déia por 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora Selma, todos que assistem a essa sessão, aqui ou pela internet, e também funcionários desta casa. Dizer primeiramente que ontem, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, nós pudemos ver por alguns poucos canais de televisão e pela internet o quanto essa questão sobre as cotas para os afrodescendentes e quanto à questão de se fazer a celebração do 20 de novembro e explicar claramente por que não festejar tanto quanto o 13 de maio, mais o 20 de novembro, tem aumentado na comunidade brasileira. Eu penso que, nessas últimas eleições municipais, essa questão das cotas e essa questão da afirmação do povo negro, ela se fez presente muito. A gente pôde ver durante as eleições, principalmente nas cidades grandes e médias, que esse debate aconteceu de uma forma bastante intensa. Ele não acontece numa cidade pequena que nem a nossa, mas ele acontece nas cidades grandes e acontece nas cidades médias, por conta de que é um assunto que ainda tem muito a ser debatido. Eu não vejo nas nossas escolas, infelizmente, uma discussão tão intensa como a que deve acontecer. Mas ela acontece muito mais nas universidades e já um pouco mais nas escolas médias, onde tem, onde tem a matéria de filosofia. Ela tem acontecido, mas ainda não, eu diria que não se encerrou esse debate. Esse debate é um debate que tem que ser acentuado. Para ele acontecer, sem dúvida nenhuma, que as prefeituras, e principalmente as secretarias de educação das prefeituras, elas vão ter que fazer o que a lei federal determina. A lei federal que disse que tem que inserir dentro dos currículos escolares a discussão. A lei já está regulamentada, já existe uma série de livros, uma série de artigos científicos que podem ser utilizados pelos professores para essa questão. A gente nota que toda vez que uma questão que é importante é bastante discutida, que nem essa, das cotas, da afirmação do povo negro, do que foi a escravidão no Brasil em 300 anos de história e tudo mais, como ela muda o pensamento das pessoas e como ela desfaz os preconceitos e como ela torna a vida da comunidade escolar muito melhor e como ela abre oportunidades para as pessoas. Eu tive a oportunidade de ler, naquele jornal que circula em Mairim, que é o Diário da Região, uma reportagem que fizeram com a estudante Rafaele Godinho, que disputou uma vaga para ser parlamentar no Mercosul. Quem teve a oportunidade de ler o que o jornal perguntou para a estudante e as respostas da estudante, pôde ver o quanto faz de diferença o curso de filosofia, a matéria da filosofia no 2º grau. Ela falou sobre a posição dela, ela se colocou como feminista, ela explicou o que é a questão de gênero, ela falou o que é o 2º grau para ela discutiu, ela falou claramente como é que aqui, estudar filosofia no 2º grau fez com que ela se tornasse uma cidadã melhor e uma mulher integrada a seu tempo. Então, eu penso que as prefeituras têm que colocar essa questão da discussão da afrodescendência dentro dos currículos, não fingir que faz, isso é o pior caminho, porque vai ser cobrado pelo aluno. Tem professor que vai passar vergonha, porque o aluno está muito ligado na internet, em outros meios, e ele vai cobrar dos professores isso. E isso vai fazer diferença a hora que o aluno for fazer uma redação no Enem, a hora que ele for fazer qualquer prova.
ele vai precisar dessas informações. E os professores vão ver a diferença do que é uma aula quando se cumpre a legislação e quando não se cumpre. Porque mesmo antes dessa lei existir, eram inúmeros os professores pelo Brasil todo que já discutiam esse assunto. A lei veio porque há uma desigualdade entre os descendentes afro e entre a população branca. Só por isso que essa lei veio. A hora que isso não acontecer, não tiver mais essa desigualdade, essa lei tende a desaparecer. Porque onde os professores já aplicavam isso, essa lei não precisava dessa lei para ela acontecer. Então, eu penso que esse é o grande ganho nosso, é fazer com que a prefeitura, no próximo ano, coloque no currículo das crianças essa discussão. Se quiser optar por pegar os artigos científicos e os livros que estão à disposição na internet, pode. Mas não pode também comprar publicações que sejam ruins. Tem que ser publicações que atendam à legislação, porque senão vai ser pior. A gente pode, daqui para frente, fazer uma avaliação disso. Os pais vão poder fazer uma avaliação. Eu tive a oportunidade, aí já passando por um outro assunto, de discutir aqui sobre a questão da moção que foi feito ao Senado Federal, que vai apreciar essa semana, e a semana que vem, a PEC 55, que é de corte de gastos e que vai atingir a educação. Dando sequência, porque a gente tem 5 minutos na hora de discutir a moção, eu queria colocar o seguinte: pelo Brasil todo, as pessoas estão começando a falar sobre essa PEC. Não pode o Senado agora abreviar em uma semana e querer que a população já bater o martelo e votar essa proposta de emenda à Constituição só para dizer que fez a sua lição de casa num tempo curto. Porque senão vai estar fazendo uma verdadeira tragédia. A população é agora que começou a se reunir em grupos, nos sindicatos, nos partidos, nas escolas, para discutir isso. Agora, em uma semana, isso não vai acontecer. Vai ser desastroso se o Senado, ao final de uma semana, de 10 dias, fazer essa votação, como fez a Câmara, correndo, e agora nós estamos podendo ver que deputados que correram e votaram nessa PEC são deputados que estão sendo pegos por irregularidades em várias questões. Tanto é que esse mesmo governo que está fazendo com que essa PEC tenha uma acelerada tramitação pela Câmara, já teve agora pelo Senado, é o mesmo governo que está tendo e não está fazendo a sua colocação diante da comunidade brasileira, quando ontem nós vimos que o secretário nacional do presidente Temer, o deputado Gediel, estava pressionando o ministro da Cultura para que o ministro da Cultura fizesse gestão no Instituto do Patrimônio Histórico Federal, para que liberasse uma obra de um prédio que estava dentro de uma área que é tombada pelo patrimônio. Numa ação totalmente irregular, numa pressão absurda, pelo menos o que está sendo colocado pelo ex-ministro da Cultura é isso, que ele estava sendo pressionado. Então, até o momento, a gente sabe que estava havendo uma pressão tão somente. O ministro se demitiu, pediu exoneração, agora já entrou um outro ministro, lembrando que o ministro Roberto Freire, que agora foi nomeado pelo golpista Temer, é aquele mesmo Roberto Freire, que era lá do estado do Pernambuco e por algum tempo esteve na Sabesp em São Paulo, junto com os tucanos. É o mesmo. Agora está na Cultura, no Ministério da Cultura. Então, nós estamos vendo que esse governo, que veio pela moralização e tudo, ele está querendo aprovar uma agenda muito acelerada para tirar direitos.
E uma parte só dos deputados que votaram contra, e uma parte só dos senadores que estão se colocando contra, eles vão ser em número talvez insuficiente para defender a população brasileira que não quer isso. Somente se formos às ruas, somente se colocarmos essas discussões na internet e nas moções que estão sendo aprovadas pelo Brasil todo, é que nós vamos conseguir segurar. Senão, vai ficar a voz de uma parte do Senado contra a maioria dos brasileiros. Tirar direitos é inaceitável. Tirar direitos de recursos da saúde é inaceitável. O município de Mairinque, ele já está entrando com mais de 21%, 22% de recursos para a saúde. E todos nós sabemos que é insuficiente, porque nós temos ainda bairros que não têm pediatra, postos de saúde sem pediatra. Nós não temos nenhum geriatra na saúde. Nós temos um número insuficiente. Nós não conseguimos reabrir o hospital da cidade. Ué, e vão cortar ainda recursos da saúde? Vamos ficar cada vez mais dependente da região? Para uma pessoa fazer um ultrassom ou uma ressonância de um joelho, ela tem que ir até Salto ou até Itu. E ela tem que ser levada pela prefeitura, porque se ela for depender de ônibus, ela não chega 7 horas, 7h30 da manhã nessas localidades. Nós estamos totalmente dependentes. Uma mulher, para ter um filho, uma gestante para ser atendida, ela depende de São Roque. São Roque não está determinando para Mairinque o número de partos necessários e suficientes para atender a população. Então, as nossas gestantes estão indo para Votorantim, para outras cidades. Quando é parto de risco e a criança tem algum problema que necessite de UTI neonatal, daí a questão é mais difícil ainda. Porque daí ela não vai poder ir para São Roque, não vai poder ir para Votorantim. Ela vai depender de uma UTI neonatal, ou em Carapicuíba, ou em Barueri, ou em Itapevi, ou em Itu, ou em Sorocaba. E nós sabemos que essas cidades atendem outras cidades. Então, essa PEC, ela quer dizer corte na saúde, corte na educação. Se a situação não é boa hoje, eu imagino daqui a uns anos, se ela for aprovada. Porque, como o professor colocou aqui para a gente, e está disponibilizado no site da Câmara, para quem quer ver, se essa PEC tivesse sido aprovada anos atrás, os cortes já têm os cálculos de quanto eles estariam sendo feitos hoje. Então, hoje nós temos todos os cálculos matemáticos possíveis para comprovar que essa PEC é a PEC da morte. E ela vai ser da morte mesmo. Porque se hoje um idoso que chega no pronto-socorro de Mairinque e com um problema que precisa de UTI, a gente sabe que ele não vai na hora receber essa vaga, ele vai ficar aguardando numa fila. Isso sem a PEC 55. Um idoso demora 2 dias, 3 dias. Se hoje ele chega lá com problema de pressão alta, insuficiência renal e outros problemas que ele vai precisar de uma hemodiálise, ele pode passar de 2 dias. Se hoje ele só tem um quadro que indica que ele vai poder precisar, quando ele chegar daqui 2 dias, 3 dias, 4 dias, no local que ele vai conseguir vaga, ele já vai estar, às vezes, com uma insuficiência renal implantada nele. E ele vai precisar já da hemodiálise. Por que nós vamos deixar os nossos idosos, as nossas gestantes, as nossas crianças sofrendo mais? Nós temos que entrar na internet e subscrever essas assinaturas para que os senadores votem contra. O recurso tem que ser retirado de outro lugar. Não é daí. Nós acabamos de ver, de um pouco mais de centenas de pessoas que tinham grandes fortunas, e às vezes em Mairinque, quando a gente fala grandes fortunas, tem gente que às vezes tem 500 mil reais na poupança, 700, eles acham que eles são grandes fortunas. Não são grandes fortunas. Grandes fortunas são grandes fortunas. O Brasil abriu aí uma anistia para as pessoas que tinham grandes fortunas e não estavam declaradas e que estavam lá fora, nos paraísos fiscais. Só do primeiro lote vieram 50 bilhões, quase 50 bilhões, 49 bilhões. Agora vai abrir um novo prazo, porque nem todas as grandes fortunas quiseram se valer desse primeiro prazo. Então vamos colocar um imposto sobre grandes fortunas.
Se nós vimos que só numa chamada veio 49 bilhões, por que nós vamos fazer uma PEC e tirar da onde já não tem? Então, é essa discussão que os senadores estão fazendo, de mudar, de fazer isso. Se não quiser sobre grandes fortunas, sobre algumas outras coisas, estão sendo colocadas lá todos os dias. Igual não podemos falar, abaixar a cabeça e achar que é assim que vai fazer, porque se nós formos fazer assim, é na ponta que nós vamos sofrer. Vai ser aqui no município. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas.